Olá, mulheres abençoadas, paz seja com todas. Estou dando uma passadinha aqui hoje para fazer um convite para vocês. Quero dividir com vocês algo que Deus colocou no meu coração. E eu queria fazer um convite para que vocês participassem de uma série de mensagens que eu vou publicar semana que vem, de segunda a sexta, e na outra semana também de segunda a sexta. Serão 2 semanas, certo? São 10 mensagens, 5 e depois mais 5. O título dessa série é Entre Nós e Elas. Entre nós e elas, quem? Entre nós, eu e vocês, né? Nós mulheres dessa época, nós mulheres desse tempo, e as mulheres da Bíblia. O que pode haver em comum entre nós e elas? O que nós podemos aprender com elas? Então, eu nessas 10 ministrações, eu vou falar um pouquinho de cada mulher. Mulheres essas da Bíblia, mulheres essas que nos deixou exemplo de como fazer e de como não fazer algumas coisas. Eu quero citar aqui um texto de Provérbios 31, um texto bastante conhecido. É o texto da mulher virtuosa. Mas eu vou ler apenas 3 versículos. O primeiro é o 10, Provérbios 31, 10. Diz assim: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso do que ouro e pedras preciosas. Isso é a mãe do rei Lemuel dizendo para ele como que deveria ser a esposa que ele deveria encontrar, né, que ele deveria procurar. Quais eram as qualidades da mulher que ele deveria escolher para ser a sua esposa. Então ela diz para ele: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, é como se você tivesse achado um tesouro valioso, pedras preciosas. Mulher fiel e dedicada, certo? Aí lá no versículo 25 diz assim: as grandes virtudes dessa mulher é a energia... Não, gente, perdão, não é esse versículo, é o versículo 26. Que diz assim: essa mulher fala com sabedoria, ensina e corrige com amor. Olha as qualidades dessa mulher. O 27 diz: ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Ou seja, ela aconselha ele a buscar uma mulher fiel e dedicada, uma mulher que ensina e corrige com sabedoria e amor, e ela nunca tem preguiça, ela cuida muito bem da sua casa. Ou seja, essa mulher está dizendo para o filho dela quais são as qualidades que ele deve procurar numa mulher. Ela não está falando para esse filho procurar uma mulher bem-sucedida, ela não está dizendo para esse filho procurar uma mulher que fale bem, uma mulher de posses, uma mulher que tenha o corpão, que tenha tudo né? Não é esse o conselho que essa mãe dá para esse filho. Ela diz para ele procurar uma mulher fiel e dedicada, uma mulher que corrige, que ensina com amor, uma mulher que não é preguiçosa, uma mulher que cuida bem da casa. Então, se ela está aconselhando esse filho procurar esse tipo de mulher para se casar, provavelmente ela era uma mulher assim. Eu não posso falar para os meus filhos buscar uma mulher fiel e dedicada para eles se casarem se eu não sou essa esposa para o pai deles. Eu não posso falar para os meus filhos, não arrumem uma esposa briguenta, uma esposa rixosa, se eu sou uma mulher briguenta e rixosa. Eu não posso aconselhar os meus filhos em coisas que eu não dou exemplo.
né? Não existe isso para nós cristãos, para nós que servimos ao Senhor. Nós não podemos ter aquele ditado mundano que diz: faz o que eu mando, não faça o que eu faço. Não, a gente precisa ser exemplo em tudo. Então, se nós estamos dizendo para os nossos filhos procurar uma esposa fiel e dedicada, é porque nós somos. Se nós estamos dizendo para eles procurarem uma mulher que ensina e corrige com amor, que não tem preguiça, que não cuida bem da casa, é porque nós somos. Amém? Então nós precisamos ser como essa mulher de Provérbios. Nós precisamos ser essa mulher que a Bíblia ensina a ser. Né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, né, a procurarem esse tipo de esposa. Nós precisamos ensinar as nossas filhas a serem essas esposas e nós precisamos muito mais dar o exemplo para os nossos filhos. Amém? Provérbios 14, Provérbios 14, 1 diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola com as próprias mãos destrói. Ou seja, se nós formos mulheres sábias, se nós formos essa mulher de Provérbios, nós vamos edificar o nosso lar. Muitas das vezes nós estamos há tempos no casamento e a gente conhece a Jesus, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não casei na presença de Deus, eu não era cristã, eu não era evangélica, eu não conhecia a palavra de Deus quando eu me casei. E eu trouxe uma série de coisas erradas para o meu casamento. Coisas que eu aprendi olhando para o casamento dos outros e eu peguei aquilo como exemplo. Por exemplo, eu via mulheres sendo judiadas pelos seus maridos, eu via mulheres apanhando, eu via maridos mandando mesmo nas suas esposas, como se eles fossem seus chefes, seus patrões, eles mandavam, elas tinham que obedecer. Então eu não queria aquilo para mim. Então eu era uma mulher muito briguenta, eu não aceitava ser submissa ao meu marido, mesmo porque eu não entendia, ou melhor, mesmo porque eu entendia essa questão de submissão da forma errada. Então eu fiz muitas coisas erradas, eu dei muito mau exemplo para os meus filhos até uma certa idade deles, graças a Deus que eles ainda, sei lá, eu acho que menos de 10 anos talvez, no comecinho da adolescência deles, eles me viram dar bastante mau exemplo. Não estou aqui dizendo que hoje eu sou a mulher perfeita, não estou dizendo que eu sou a mulher dos sonhos do meu marido, não. Eu estou aprendendo, eu estou me esforçando para ser essa esposa sábia. Aqui fala que a mulher, ela cuida bem da sua casa, ela nunca tem preguiça. Graças a Deus, a porquice, o desleixo nunca foi problema para mim, graças a Deus por isso. E graças à minha mãe também, que minha mãe sempre foi muito enjoada, e nós acabamos aprendendo com ela, e glória a Deus. Então, assim, a minha casa é sempre no jeito, sempre ajeitada, sempre organizada na medida do possível. Mas eu não vou aqui dizer que eu nunca tenho preguiça. Tenho. Tem dia que eu acordo e falo, pô, não tô afim de nada hoje. Mas eu não estar afim de fazer nada não significa que eu posso não fazer nada. Eu tenho filhos para dar comida, eu tenho marido para dar comida, eu tenho um marido que trabalha, que ele vai chegar do serviço cansado, enfim, ele precisa encontrar uma casa organizada. Então eu não estou aqui falando de coisas que eu não faço ou de coisas que eu não sinto vontade de fazer. Sim, nós somos humanas, nós somos mulheres, nós temos as nossas fragilidades. Tem dia que nós estamos no 220 e tem dia que a nossa bateria está piscando, pedindo uma recarga. Então, assim,
A gente vai aprender um pouquinho, né, com as mulheres da Bíblia, tanto eu quanto vocês, nós precisamos aprender muito com elas. Amém? A gente vai aprender o que fazer, o que não fazer, por que que elas fizeram, o que levaram elas a ter essa postura. E, acima de tudo, nós precisamos entender e aprender que tudo é pelo Espírito Santo. Eu já melhorei bastante como esposa, como eu disse, melhorei bastante, mas eu tenho muito que melhorar ainda, tenho muito que aprender com Deus ainda. Com mulheres mais velhas, com mulheres experientes, eu tenho muito que aprender, mas eu já melhorei bastante e graças a Deus, né, e a sua bendita palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos ama, né? Aqui em Provérbios fala que essa mulher, ela fala com sabedoria, ela ensina e corrige com amor, né? E isso eu vou trazer não só para nós como mães, nós precisamos trazer isso para o reino espiritual, para nós ensinarmos as nossas filhas espirituais como agirem, né? E nós precisamos ensinar essas filhas espirituais com sabedoria, com amor. Isso, nós precisamos ensinar e corrigir, né? Nós ensinamos e temos que corrigir com amor, entendeu? Correção tem que ser com amor, gente, né? Nós precisamos aprender a ensinar e corrigir com amor nossos filhos e filhas biológicos e também os filhos espirituais. Então, nós vamos aprender com essas mulheres da Bíblia como se comportar em determinadas situações. O que pode haver de comum entre nós e elas. Elas eram mulheres comuns, elas eram esposas, elas eram mães e elas foram escolhidas por Deus para algumas missões, né? E hoje essas mulheres que eram mulheres tão comuns como nós somos, como você é, como eu sou, mulheres tão comuns acabaram fazendo parte da história de Deus. Gente, olha o privilégio dessas mulheres fazerem parte do livro de Deus, que é a Bíblia. Hoje não vai ser lançada uma nova Bíblia, nós não faremos parte mais desse livro. Mas a Bíblia diz, se não me falha a memória, lá em Apocalipse, que há um livro, né, escrito sobre todas as nossas obras, né? E olha que privilégio, né? Deus abriu o livro e ver os nossos nomes lá e as nossas histórias participando da história dele. Então Deus, ele nos dá uma missão, Deus, ele nos dá um encargo de cuidar dos nossos maridos, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar das nossas casas e de cuidar de filhos espirituais. Nós temos um ventre espiritual e esse nosso ventre precisa ser fértil. Nós não podemos ser estéreis no reino espiritual. Ainda que algumas mulheres não tenham a possibilidade de engravidar, nós não podemos ser inférteis espiritualmente falando. Nós precisamos gerar os sonhos de Deus. E qual é o sonho de Deus? Que nós possamos influenciar outras mulheres, que nós possamos influenciar outras famílias, que através das nossas vidas outros lares sejam restaurados. O meu foi, eu tenho certeza que outras mulheres que me ouvirão, né, tiveram seus lares restaurados também, seus casamentos. Então nós precisamos levar isso adiante. Amém? Então vamos aprender com as mulheres da Bíblia, né, para que nós possamos ensinar as nossas filhas, os nossos filhos espirituais, para que nós possamos ser capacitadas a sentar, né, diante de uma moça, diante de uma mulher, diante de um casal e a aconselhar esse casal
como se comportar, né? Onde eles estão errando, onde eles estão acertando, o que precisa ser descartado da vida deles, do relacionamento deles. Então vamos juntas, né, aprendermos com Deus para nós podermos ensinar outras mulheres e restaurar outros lares. Talvez você não esteja com o seu lar restaurado ainda, talvez você não tenha um casamento bem-sucedido ainda, mas eu garanto para você que com Deus é possível. E não vou te enganar, dizer que é de uma hora para outra, que é do dia para a noite, que é uma varinha mágica, que Deus vem e estende na nossa direção e bum, né? Tá tudo pronto, tudo lindo. Não, não é. A gente precisa deixar as velhas manias, nós precisamos deixar os velhos hábitos. Quando nós vamos para Jesus, nós precisamos matar, nós precisamos sepultar a nossa velha criatura. O que eu fazia antes, a mulher insubmissa que eu era, a mulher arrogante, a mulher que gritava, a mulher que chamava o marido pro pau, né? Porque tem mulheres que batem no marido, tem mulheres que enfrentam os maridos, porque eu enfrentava, né? Se fosse o caso de ter que sair no braço, eu não media, né, as consequências. Eu não sabia que uma palavra branda, ela calma o furor. Isso está lá em Provérbios, né? Então, se falava uma palavra com furor, eu falava 2, 3 palavras com mais furor ainda, e aquilo o incendiava, né? Então, nós precisamos aprender, né, que com Deus, com a palavra de Deus, como se comportar. Essas atitudes do nosso passado não pode haver mais no nosso meio. Mulheres que mandam nos maridos, mulheres que elas que dão a última palavra. O marido fala que vai pintar a casa, né, e ele dá uma sugestão de cor, ela nunca aceita. Ele dá uma sugestão de um sofá, por exemplo, ele quer escolher o sofá, ela não deixa ele escolher o sofá, né? Então, assim, são coisas que nós precisamos entender, né, que nós precisamos estar em acordo, né? E nós sermos submissas aos nossos maridos não significa que eles vão sempre mandar na gente, que a gente vai fazer tudo o que eles querem, que eles mandam e a gente simplesmente obedece. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia diz. A submissão é nós partilharmos a missão do marido, é nós estarmos lado a lado, no mesmo nível. É por isso que as mulheres foram feitas da costela, por quê? Lateral, né? Lado a lado, né? E quando eu digo no mesmo nível, eu não digo no mesmo nível de autoridade, eu digo no mesmo nível de responsabilidade. A autoridade maior é do marido. A palavra do Senhor diz que o marido é o cabeça da esposa. Entenderam, mulheres? Como eu falei no meu primeiro vídeo, né, que mulher é osso. E por que mulher é osso? Porque mulher é forte, mulher é estrutura. Falei que o homem é o cabeça, mas a gente não vê uma cabeça andando sozinha, né? A cabeça precisa de um corpo, precisa da estrutura para essa cabeça estar no lugar. Então, os maridos são os cabeças, mas nós somos a estrutura. Se nós tivermos sabedoria, nós edificamos o nosso lar, nós somos o alicerce do nosso lar. Amém? Então, nós precisamos aprender com Deus, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Amém? Então, estejam me ajudando em oração. Eu já tenho algumas mensagens prontas, né? Deus já me deu as palavras, as mulheres, né? Os vídeos não estão gravados ainda. Eu vou me esforçar para fazer isso durante essa semana, tá? Para a semana que vem eu começar a postar esses vídeos diariamente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e depois na outra semana de novo. Serão 10 mensagens. Amém? Então, por favor, em nome de Jesus,
Compartilha esse vídeo com as suas amigas, compartilha esse vídeo com as suas colegas de trabalho, com as irmãs da sua igreja. Compartilha esse vídeo, pede para elas se inscreverem no canal, ativarem o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, o próprio YouTube vai avisar, né, que foi postado um vídeo novo. Se inscreve no canal, curte, deixa o seu joinha para o YouTube entender que esse canal é um canal que é relevante, que está sendo aceito o que está sendo falado, tá bom? Então não esquece, compartilha com as irmãs, com as amigas, com as primas, com as tias, com as vizinhas e peçam para elas participarem da série completa, né, das 10 mensagens, uma por dia. Com certeza, gente, bom, não vou falar com certeza, né? Com certeza, só Deus é que tem. Mas eu pretendo, né, gravar vídeos com menos de 30 minutos. Se por um acaso passar, talvez eu faça ele em dois tempos, tá bom? Mas eu não pretendo passar dos 30 minutos cada vídeo. Amém? Então, estejam me ajudando em oração. Não se esqueçam que a esposa sábia edifica o seu lar e a insensata destrói. Então, nós precisamos ter a sabedoria de Deus para edificarmos os nossos lares, para sermos bênção para os nossos maridos, para os nossos filhos, para as nossas noras. Todo mundo fala mal de sogra, que sogra é a cobra, que sogra é a naja, que a sogra é a bruxa. Não, gente, nós precisamos ser mães das nossas noras. Amém? Se os nossos filhos se casam e se tornam um só com as esposas dele, automaticamente essas meninas serão nossas filhas. Automaticamente esses meninos serão os nossos filhos. Por quê? Porque eles se tornarão um só. Eles se tornaram, se já estão casados, eles se tornaram um só. E se vão se casar, eles se tornarão um só. Então, automaticamente, nós precisamos receber essas noras, esses genros, como os nossos filhos. Você não gosta dela, ela tem coisas que te desagradam, então vai orar. Vai orar, vai colocar na mão do Senhor o mesmo Deus que fez na sua vida, que está fazendo na sua vida, que fez e está fazendo na minha vida, vai fazer na vida dos nossos filhos, das nossas noras, dos nossos genros. Amém? Então ore pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então estejam compartilhando, por favor. Compartilhem. O meu propósito não é me aparecer, não é me engrandecer, não é fazer o meu nome conhecido, porque o meu nome e nada é a mesma coisa, né? Mas eu quero fazer conhecido o nome do Senhor. E eu quero que as mulheres conheçam o Deus a que nós servimos, o Deus que eu sirvo, o Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Amém? Essas mulheres precisam ter acesso a esse Deus, elas precisam ter acesso a essa transformação que a palavra do Senhor faz nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe a todas vocês, um forte abraço e em nome de Jesus. Se assim Deus me permitir, se assim Deus nos permitir, a partir de segunda-feira terá uma ministração por dia. Assim, a princípio, eu vou falar da esposa de Eli. Eu vou deixar um ponto de interrogação para vocês. Eu quero falar da esposa do sacerdote Eli. Vai ser a primeira mulher que eu vou falar, tá? Eu sei que muitas vão questionar, mas já fica aí com a pulga atrás da orelha, né, na curiosidade, porque eu vou falar sobre a esposa do sacerdote Eli, tá bom? Essa vai ser a primeira mensagem. Vou falar de Joquebede, de Raabe, de Abigail, Esther, Ana, Dorcas, a mulher do fluxo de sangue e a última, surprise, certo? A última eu vou deixar em off por enquanto, tá? Eu quero fechar de uma forma assim bem especial e eu vou deixar o Senhor me direcionar. De repente, possa ser que no decorrer das ministrações, das gravações, o Senhor
mude alguma coisa, né? Porque às vezes o coração do homem é enganoso. Então, de repente, eu tire alguma mulher e coloque uma outra no lugar, enfim, tá? Mas a princípio são essas aqui que eu citei, tá bom? Então fica aí, né, com a curiosidade da primeira mulher, a esposa de Eli, e a última mulher que eu vou deixar para dar um gostinho especial no final, tá bom? Então não se esqueça, serão 10 mensagens, uma cada dia da semana, de segunda a sexta, e eu espero vocês, compartilhem, convidem suas amigas. Eu vou procurar postar todos os dias de manhã, tá bom? Então que Deus abençoe, minhas amadas, fiquem com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada uma de vocês e sobre cada lar, em nome de Jesus. E fica com essa palavra: a esposa sábia edifica o lar e a insensata destrói. Então vamos ser sábias e vamos edificar os nossos lares. Amém? Seja bênção, seja osso, seja forte, seja estrutura com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Paz para todas.